Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reina em Pauta. É muito bom falar com gente tão querida como vocês e também eu tenho uma gratidão muito grande pelos amigos, pelos companheiros, pelos seguidores do canal. E tem um convite muito especial para você hoje. Você que ainda não segue o canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar abundantemente a sua vida. É sempre uma alegria, um prazer imenso poder falar aqui, poder estar liberando vida ao seu coração. Queridos, eu tenho certeza que o que o Senhor tem para nós, através dessas reflexões, são tremendos. Então, amados, nós já estamos na reflexão de número 19, reflexão 19. Outra coisa que eu quero deixar aqui para os amados é a seguinte, aqui atrás de mim nós temos aí meu editor, ele colocou uma série especial acerca de África, então nós temos aqui algumas coisas relacionadas à África, e por falar em África, nós temos agora nosso Natal solidário com as crianças em África, e eu preciso então da sua cooperação, tá certo? Você pode cooperar, dando aí o seu quinhão e cooperando para mais um Natal solidário abençoado em África. Meus queridos, eu quero que você entenda o que Deus está falando ao seu coração através dessa série. Essa já é a mensagem 19, tá? Da série A Constituinte do Caminho. Amados, a constituinte do caminho, a constituinte da vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Essa é a constituinte da vida. A vida é tudo que nós temos. E como eu sempre falei aqui, a vida não é nossa, ela é um presente de Deus. Ela é algo que vem de Deus, né? Isso é glorioso. E nós precisamos entender que se essa vida vem de Deus, é Ele que a governa. Então eu quero convidar você ao entendimento profundo daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é na sua vida. Jesus, em sua ministração terrena, ele falou tudo isso. E muitas vezes ele não foi compreendido. Vamos para o livro de João, capítulo 6, versículo 66. Aliás, 60. João 6,60 diz assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Olha só. O espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu tenho lhe dito são espírito e vida. Gente, qual era o assunto de Jesus nesta mensagem que assustou os discípulos e que assustou a multidão? Porque muitos desistiram de seguir Jesus com essa palavra. Era exatamente uma palavra até simples. Ele falou assim, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Porque a minha carne e o meu sangue verdadeiramente é comida e bebida. Imagina, eles estão conversando com alguém que é um homem normal, que é Jesus Cristo. Só que dentro desse homem normal, existe a vida de Deus. E ele agora fala essa palavra, eles não entendem. Agora, tudo bem até que naquele tempo ainda não entenderam, mas hoje, não entender que Deus habita dentro de nós, hoje não compreender que a vida foi compartilhada conosco, a vida divina foi insuflada para dentro do homem, com tantos anos de leitura da palavra, o Espírito de Deus é que guia a palavra, revelando ela em nosso espírito. Então, não é difícil hoje entender que a casa favorita divina
é o nosso espírito. Não é difícil entender que Deus ama habitar dentro de nós. Deus ama se relacionar com o homem. Foi para isso que o homem foi criado. Quando se fala homem, estamos falando homem e mulher. Por isso é muito importante, irmãos, pensar com muita profundidade na realidade que é a constituinte da vida. A vida não está longe de você, está dentro de você. A vida, que é uma dádiva, está dentro de você. Esta vida, ela será recolhida. A Bíblia diz que naquele dia o corpo voltará para o pó, o espírito volta para Deus. O espírito foi produzido quando? Quando Deus soprou no homem. Então a vida de Deus é o seu espírito. O espírito de Deus habita no seu espírito. Você consegue entender isso? E junto com o seu espírito tem a alma, a vontade, a mente e a emoção, que está sendo tratada ao longo desse tempo. Eu costumo dizer que a Terra é a nossa escola, é a nossa universidade, onde fazemos o curso da vida. E na Terra nós aprendemos a viver e a conviver com Deus. Então, amados, a constituinte da vida traz um norte para mim e para você. Traz uma visão, traz uma revelação. E aqui, nesse texto, Jesus está querendo dizer isso. Ele está querendo ministrar isso. A falta de entendimento. Mas, olha o que aconteceu, né? Então, amados irmãos, os discípulos olharam e disseram: dura é essa palavra. Em outra versão diz: duro é esse discurso. Como duro? Quem pode suportar? Quem pode entender? A quem for revelado. Deus está se revelando. Aí o Senhor disse assim: sabendo o seu íntimo que os discípulos estavam queixando-se porque ouviram Jesus dizer isso, escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que Luís disse são espírito e vida. Então aqui, confirma o que eu acabei de falar, que a palavra de Deus é espírito e vida. Que é a palavra de Deus? João 1:1 diz que a palavra de Deus é o verbo. Então Deus é a palavra. A palavra é espírito e vida. A palavra produz dentro de você algo chamado fé. Quando ouvimos a palavra, seguimos a palavra, nós somos enriquecidos com a fé. A fé revela a realidade divina, inclusiva, a realidade divina em nosso ser. E a partir daí, então essa comunhão entre o humano e o divino, o Filho e o Pai, é uma realidade. Vamos pensar na comunhão do Pai e de um filho. A comunhão do Pai e de um filho não é apenas uma comunhão. É diferente da comunhão de amigos, de irmãos. A relação de amigos, de irmãos, é diferente da relação pai e filho. Sabe por quê? Porque o pai e o filho está falando do DNA paterno compartilhado com o filho. O filho só tem o DNA do pai por causa de uma relação profunda, uma mesclagem. Esse é o processo divino para com o humano. Esse é o entendimento que todos nós precisamos ter, porque a partir desse entendimento, a nossa vida tem um rumo diferenciado. A nossa vida segue um curso diferenciado. Então nós não ficamos embromados com o negócio dessa vida a partir desse entendimento. O entendimento de uma visão, não a visão que nós ganhamos através do estudo humano, mas a visão que nós ganhamos através da revelação divina.
Não é simplesmente uma interpretação, mas é uma revelação. Que Deus possa trazer entendimento no nosso espírito, para poder vivenciar a realidade da constituinte da vida. E aqui, os discípulos disseram, essa palavra é dura. Até hoje, muitos meneiam a cabeça e dizem, é difícil entender. É difícil entender que Deus habita em você. É difícil entender que Deus habita em nós. É difícil entender que Deus está dentro de você. Ele está revelado dentro de você. Abra o teu coração. Entenda e compreenda com todas as letras a importância que você tem. A grandeza de Deus revelada no nosso interior para a frutificação. Ore comigo. Pai, obrigado por mais uma palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Tua benignidade dura para sempre. Deus sustenta as nossas vidas. Abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço. Olha, fica firme aí, fica atento, porque no final eu vou fazer um short acerca da nossa mensagem e vou fazer um short acerca do Natal Solidário de África. Eu conto com você. Somos um.